E esta imagem relata uma história que vem de lá da África. História não. Um fato que acontece por lá e que, sem dúvidas, chama a atenção de muita gente. Estou falando do fato que ocorre com os Zangbetos. E como podem ver, tem uma aparência muito parecida com uma moita. E esse ser faz parte de um ritual africano que muitas pessoas por lá acreditam fazer milagres. Mas o que chama mais atenção é a dança ou movimentos praticados por esse ser durante os rituais, pois essa possível moita não tem fundo. E eles juram e provam que não há ninguém ali debaixo para fazer aqueles tais movimentos. E mencionam que são forças espirituais que fazem esses seres fazerem os movimentos. Os espíritos chamados Zangbetos. Esse é o Adversus e esse é mais um. E você acredita? Os Zangbetos são conhecidos como guardiões vodus da noite e fazem parte das religiões Yoruba do Benin e do Togo. Aliás, Zangbetos significa homens da noite. As pessoas das religiões acreditam tanto nos Zangbetos que para eles agem como uma força policial e acabam decidindo muitas coisas por lá. Lembrando, sendo eles uma força espiritual. Por lá, os Zangbetos agem patrulhando as ruas, vigiando pessoas, principalmente os criminosos, e eles que decidem como punir os infratores. A forma física do Zangbeto é como se fosse feito de palha ou uma fantasia, como esta que vocês estão vendo. Como foi dito, não tem fundo, então ao ser colocado no chão ele deveria ficar parado, imóvel, em uma única posição. Mas, na prática, não é isso que acontece durante os cultos religiosos. Pois durante esses cultos é como se ele ganhasse força e vida, fazendo movimentos como se fosse uma dança. A princípio, sem que ninguém a controle. E são movimentos rápidos, impressionantes, que chamam a atenção de todos. Pois para um objeto que não há ninguém debaixo ou controlando, obviamente que chama a atenção mesmo. E são muitas pessoas que acompanham de perto as atuações dos Zangbetos. Em alguns casos são cultos religiosos para reforçar a sua fé. Em outros, são para decidir o futuro ou a vida de uma pessoa. Como uma pessoa que comete um crime hediondo, que ao invés de passar pela justiça para tomar a decisão, nesta comunidade, são os Zangbetos quem resolvem esta questão. Dizem que esses movimentos são provocados por uma força gigantesca que habitou a Terra numa antiguidade. E acreditam-se que os espíritos dessa força tomaram conta de corpos de policiais de um passado distante. Por isso, uma mistura de força espiritual com força policial. Em alguns momentos, eles fazem gestos como se fossem soldados, reforçando a ideia de que policiais antigos também estão envolvidos nessa história dos Zangbetos. Para muitos estudiosos, não passa de um truque e existe sim uma pessoa ali. E que essas pessoas fazem essa fantasia a fazerem esses movimentos, como espécie de dança. A maioria dos especialistas não souberam direito explicar como desmascarar essa farsa. Eles somente acreditam que sim, há um truque ali. E que possivelmente há uma pessoa também.
mas para todos os religiosos, principalmente do Yoruba do Benin. Acredite ou não, são espíritos que tomam conta dessa fantasia. E mesmo quando uma emissora de TV local decidiu verificar melhor essa situação, de perto, obviamente, ao finalizar o culto religioso, eles levantam a fantasia para provar que não há ninguém ali, deixando todos da emissora chocados. E também deixando a grande pergunta: será que Zanguebetos são espíritos do passado que decidiram voltar para fazer justiça aqui na Terra? E que esses espíritos se apossaram de corpos de policiais do passado para fazer jus à sua força e também às suas ordens de lei? Ou será que são pessoas que estão debaixo daquelas fantasias e estão enganando a todos nós? Será que os Zanguebetos são reais? À distância, à primeira vista, parece sim se tratar de um truque. Mas se for um truque, é um truque muito bem feito, pois não há brecha alguma para ver se tem alguém ali mesmo. E talvez, mesmo estando perto, e mesmo prestando toda a atenção do mundo, sequer podíamos notar essa brecha, o que deixa muitas dúvidas sobre esse assunto. Sendo assim, ficará mais uma vez a palavra inconclusivo, pois a gente não tem certeza nenhuma do é ou não é. Mas, e você? Acredita?